Eu sou estudante da Universidade Estadual do Maranhão, estou cursando o quarto período de engenharia, meu nome é Renan de Jesus e hoje eu irei apresentar o artigo paralelo Multi-Deck Partition Dual Deck Mesh Sorting Algorithm usando OpenMP. Nesse sentido, antes de apresentar o algoritmo propriamente desenvolvido nesse artigo, irei apresentar o algoritmo a qual ele se baseia, que no caso é o Quicksort. O Quicksort basicamente é um algoritmo com foco em ordenação que se aplica no método de divisão e conquista. Nesse sentido, o que seria um método de divisão e conquista? Ao invés dele resolver ordenar um array por inteiro, ele basicamente vai dividir esse array em várias partes. No caso do Quicksort, em lados esquerdos e direitos. Nesse sentido, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele basicamente vai selecionar um vetor. Nesse caso, selecionamos 5. A partir de 5, separamos no lado esquerdo, no subvetor esquerdo, com valores abaixo de 5, que estão presentes no array, e valores maiores ou iguais a 5 no lado direito do array. Nesse sentido, no Quicksort, primeiro se resolve o lado esquerdo para depois resolver o lado direito. Nesse sentido, selecionamos ocorre uma série de recursividades, selecionando os pivôs e depois fazendo esse mesmo processo de divisão e conquista para cada um desses subvetores, a partir até o ponto que chega a só um elemento dentro desse vetor. Nesse sentido, selecionamos um 1, a partir disso ocorre a divisão. O lado esquerdo não tem nenhum, porque nesse vetor não tem nenhum menor que 1, e aqui só tem elementos maiores, que no caso é 3 e 2. Como ainda tem dois elementos, selecionamos o 3 como pivô, sobrando assim só um elemento. O 2 vai para o lado esquerdo, e a partir disso já consideramos essa parte do array ordenada. 3 e 2 e 3. Logicamente, como essa parte do pivô também já estava ordenada, porque ele já tinha sido selecionado como pivô, aqui fica 1, 2 e 3, unindo essas separações que fizemos para ordenar e conquistando. Nesse sentido, no Quicksort, primeiro se resolve o lado esquerdo para depois resolver o lado direito. Nesse sentido, o MPDM Sort surgiu numa tentativa numa forma de combinar o parcelamento multideck e a mesclagem do all deck, que basicamente se utilizará de uma memória compartilhada usando a biblioteca OpenMP, que vai aprimorar essa técnica do Quicksort, implementando uma resolução de forma paralela. Ou seja, em vez de resolver somente o lado esquerdo para depois resolver o lado direito, ele resolverá simultaneamente o lado esquerdo e o direito. Nesse sentido, eu irei explicar como isso ocorre. Antes disso, eu tenho que explicar o que seria um sistema de memória compartilhada. Nesse sentido, as T-Reads são unidades de execução dentro de um processo que compartilham recursos que podem ser executados, executar tarefas em paralelo para melhorar o desempenho. Todos os T-Reads têm acesso à mesma região da memória compartilhada. Eles podem ler esses dados da memória, processar em seus respectivos processadores e em seguida escrever os resultados de volta na memória compartilhada. Nesse sentido, aqui temos uma memória compartilhada. Aqui no processador temos alguns T-Reads que são compartilhados de acordo com o sistema operacional. Nesse sentido, esses T-Reads acessam a memória compartilhada, vem a parte do array que eles devem ordenar, processam dentro do seu processador, cada um de sua forma individual, e retornam o array ordenado, ou com a finalidade que eles foram projetados para ter o serviço. Nesse sentido, é assim que funciona basicamente o funcionamento do sistema compartilhado. A partir disso, temos o algoritmo principal, que no caso é o MPDM Sort. O MPDM Sort apresenta basicamente um if no seu começo. Ele recebe a parte principal do algoritmo, que no caso é o A, o left e o right. O right menos o left é igual ao tamanho do vetor. Se o tamanho do vetor for menor que um tamanho que eu pré-defini, que é relativamente pequeno, eu aplico um método que é muito útil para resolver esses problemas pequenos, qualquer método no caso, de ordenação. Nesse sentido, a complexidade é n log de n, pois esse método seria o mais eficiente para esse tipo de tamanho. Nesse sentido, aplicamos a média para o 5. O que isso faz? Basicamente, vai escolher o melhor pivô, porque o Quicksort tem um problema. Se eu escolher, por exemplo, o menor pivô, o menor elemento do vetor, o maior, isso acabará ocasionando uma complexidade O de n ao quadrado. Pois além disso, além de percorrer o vetor, ele cairá em todos os wire dentro do seu particionamento de Roary, e também executará todos os usuários juntamente com essa volta, ou seja, a complexidade no quadrado, que é muito interessante. A partir desse pivô, que já escaparia dessa situação, essa situação desinteressante com relação ao pior caso, ele basicamente vai chamar a função MPDMPar, que vai separar esse lado em menor e maior, assim como os vimos na figura anterior, aqui ó, do lado menor à esquerda e do lado maior à direita. E também retornará o pivô atual que ele deve fazer com relação ao processo de divisão. Nesse sentido, chamamos MPDM Sort para ordenar o lado esquerdo e MPDM Sort para ordenar o lado direito. Ele chama uma função chamada OmpTask para essas três. O que isso quer dizer? Essas atividades irão ocorrer de forma simultânea, ou seja, não precisarei ordenar primeiro essa primeira parte para precisar ordenar essa segunda, ou para precisar executar essa terceira. Eu poderei fazer as três de forma simultânea. Portanto, um vetor muito grande como esse, eu posso separar em lado esquerdo e direito. Em vez de resolver o lado esquerdo, eu passo para uma T-Read, duas T-Read, uma T-Read para o lado esquerdo, uma para o lado direito, por exemplo, e elas resolverão isso para mim até chegar num dado ponto que eu vou solucionar basicamente com qualquer método de ordenação eficiente para essa quantidade de elementos. Nesse sentido, aqui temos só uma exemplificação com uma quantidade maior de conjunto de elementos,
que apresentam mais T-reads, e os T-reads tendem a ter elementos muito de quantidades semelhantes. Nesse sentido aqui é o algoritmo MMPA, que basicamente faz o particionamento em blocos de Roari, só que não é interessante agora apresentar ele, somente falar do homem paralelo, que eu queria falar com vocês, que basicamente é um for que vai paralisar os loopings, ou seja, ele vai permitir uma interação seja executada em paralelo. Isso pode levar a uma execução mais rápida, essencialmente para sistemas com múltiplos núcleos CPU. Nesse caso, aqui tem OnCritical. O que se faz? Basicamente, ele vai fazer que cada T-read, o T-read 0, execute primeiro, para depois ser executado o T-read 1. Por quê? Basicamente, quando ocorre o particionamento, temos operações, por exemplo, DL pushback e DGG pushback, que vai permitir esse particionamento do lado esquerdo e lado direito. Só que nesse sentido, se isso ocorrer de forma simultânea, tanto o T-read 1 como o T-read 0, por exemplo, terão acesso a fazer essas operações no array. Assim, ocorrerá uma série de colisões e assim, afetará o processo de ordenação, possivelmente impedindo. Porque um tentará fazer uma operação enquanto o outro tentará fazer outra operação simultaneamente. Por isso que eles são feitos de uma forma crítica. Ou seja, um tem que executar primeiro para o outro poder executar depois. Nesse sentido aqui é a esquematização. Mas aqui temos a complexidade O log de N para o menor código, O de log para o MPD-PA, que fala do particionamento, MPD-sort e MPD-sort. Eles têm complexidade T de N ao quadrado. Por quê? Porque basicamente MPD-sort vai ordenar o lado esquerdo, enquanto MPD-M outra MPD-sort vai ordenar o lado direito. E o que quer dizer? Em vez de ele precisar ordenar N elementos, ele vai ordenar N sobre 2. Mas como é uma recursividade, eu quero saber qual é a complexidade desse código. Entretanto, eu não posso saber de maneiras convencionais, eu tenho que aplicar algum método. Por isso, eu aplico, por enquanto, 3N de 2. Agora é só fazer o somatório. Fazendo o somatório, eu obtenho esse resultado aqui. Agora, eu irei usar o método da expansão para achar esse valor relacionado ao N de 2. A partir dessa equação que obtemos anteriormente, agora iremos calcular basicamente o método da expansão, o cálculo da complexidade. Mas qual é o intuito do método da expansão? O intuito do método da expansão basicamente é expandir essa equação até que encontremos um padrão. E como que ocorre? Basicamente, inicialmente, definimos N como 2 elevado a M e M como O log de N. Nesse sentido, agora substituindo M por 2 elevado a M, colocamos dessa forma na equação, encontrando essa expressão algébrica. Entretanto, qual é o nosso intuito? Como acharíamos um padrão nisso? Basicamente, o intuito é decrementar esse fator aqui até que ele seja igual a 1. E como é que fazemos isso? Decrementar até o ponto que essa parte superior, a elevação, seja igual a 0, assim resultando em 1. Ou seja, decrementar do elemento 1 até m menos 1. Assim, entretanto, acaba tendo uma dificuldade nessa operação. Qual a dificuldade? Basicamente é que normalmente encontramos um problema nessa parte aqui, um m. Agora temos uma divisão de 2 elevado a m. Então o que fazemos? Basicamente dividimos. Cortamos essa parte, dividimos dessas duas extremidades, assim obtendo essa relação aqui. Entretanto, temos outro fator que é desinteressante trabalharmos, que é basicamente essa parte aqui fracionária. Então, utilizamos como recurso algébrico S de m em função de t de 2 elevado a m dividido por 2 elevado a m. Assim, posteriormente, quando acharmos o resultado de S de m, é só multiplicarmos por 2 de m que achamos o resultado de t de 2 elevado a m. Portanto, agora como só temos S de m, agora aplicando o método da expansão, fica muito simples. Temos basicamente S de m menos 1 e decrementamos esse valor de m até que ele se encontre com o valor de m menos 1, assim resultando basicamente em 1. Nesse intuito, basicamente agora temos essa relação. A partir disso, agora temos um somatório que vai de 2 até m. Não se fosse de 1 até m, o que aconteceria? Basicamente uma progressão aritmética, obtendo essa relação. Entretanto, não começamos de 1, começamos de 2. Portanto, decrementamos um fator dessa progressão aritmética. Assim, temos aqui S de 1, que eu considero como constante ignoro. Multiplicando m por m, obtemos o pior caso de S, que no caso é O de m ao quadrado. Entretanto, esse não é um valor verdadeiro. Precisamos agora multiplicar por 2 elevado a m. Por que dividimos t por 2 elevado a m naquela hora como recurso algébrico? Dessa forma, multiplicando e substituindo os valores, obtemos a complexidade de O de n log n ao quadrado. Nesse sentido, agora ocorreu o tabelamento com relação à quantidade de elementos envolvidos na ordenação e o tamanho em megabytes dos blocos que são divididos igualmente nas reads. Nesse sentido, visivelmente na tabela, quanto maior a quantidade de elementos envolvidos na ordenação, maior vai ser o tempo de execução, e quanto maior for esse tamanho em megabytes do bloco dividido entre as reads, maior também vai ser o tempo de execução. Mesma coisa para o cutoff. O cutoff basicamente é aquela medida de parada que eu disse no algoritmo MPD-sort, que quando o array chegar em determinado tamanho, ele vai ser ordenado por um método eficiente para aquele dado tamanho. Nesse sentido, ocorre a divisão em megabytes também no cutoff, 16, 32 e 64. Quanto maior for a quantidade de elementos envolvidos e maior for o cutoff também em megabytes, maior vai ser o tempo de execução.
portanto, quanto o bloco de divisão, que vai ser dividido entre asteroids. Agora, tendo em vista basicamente a análise do histograma, que é em relação à quantidade de variáveis pelo tempo de execução, destaca-se que a eficiência do MPDM-SORT para 2 bilhões de variáveis acabou sendo bem mais eficiente que os outros algoritmos. Entretanto, acima dessa quantidade, acabou sendo menos eficiente que os outros algoritmos. Por causa basicamente do seu particionamento de Huard, que se destacou como a parte mais lenta do código e acabou resultando nessa complexidade n log de n, assim comprovando nossa análise da complexidade. Muito obrigado pela atenção.